Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcos Tulli aqui de novo e vamos para mais uma aula, de equações diferenciais ordinárias. No encontro de hoje a gente vai estar vendo na prática como que a gente resolve uma equação que é exata, ok? Hoje eu escolhi 3 exemplos para a gente trabalhar aquela técnica, para a gente poder aplicar o teorema que a gente viu na aula passada, ok? Vamos então aqui ao primeiro exemplo. Deixa eu só acertar aqui, ok. Então aqui a gente tem resoluções de exemplos de equações exatas. O exemplo 1, seguinte, resolva essa equação diferencial ordinária, que já está dada daquela forma, separada, o dx com dy, mas lembre-se que ela pode ser dada daquela forma, o dy sobre o dx, e você tem que separar para estar nessa forma. Tem que estar nessa forma para a gente poder aplicar essa técnica, ok? Com a função, já aqui, m, que a gente chamou, veja que a função que acompanha o dx a gente chamou de m, está chamando, sempre de m, 2xy, e n de xy é a função que acompanha o dy. Isso é importante porque para a gente não errar o método e não se ater às posições, certo? Porque eu poderia dar isso aqui trocado, colocar o dy primeiro e o dx depois. E aí a gente tem que... A função m é a que acompanha o dx e a função n é a que acompanha o dy. Mas para ficar claro na sua mente, na aula passada a gente viu que para determinar que uma equação é exata, a gente precisa... a função m que acompanha o dx, a gente vai derivar parcialmente com relação a y, e isso tem que ser igual à função n que acompanha o dy, a gente vai derivar parcialmente com relação a x. Sempre essa é a lógica, você deriva ao contrário do que está acompanhando ali a função, para você não se confundir na hora, Isso era importante quando a gente fazia as nossas avaliações presenciais, Então a gente tem que a função m e n são dadas por essas expressões, e qual que é o critério de exatidão, O critério de exatidão, da equação ser exata, é que a derivada parcial de m com relação a y seja igual à derivada parcial de n com relação a x. Esse é o critério de exatidão que a gente viu no teorema da aula passada. Então veja bem, eu vou derivar a m parcialmente com relação a y, ou seja, o 2x é uma constante, você está derivando parcialmente com relação a y, então 2x é constante, é como se fosse um número aqui. Então você vai derivar só o y. Isso aqui é derivada de polinômio tá elevado a 1, regrinha do tombo, Derruba 1 menos 1, 0, qualquer número elevado a 0 dá 1, então isso aqui dá 2x, correto? 2x. E a derivada parcial com relação a n? Derivada parcial de n com relação a x, o y é constante, mas aqui é uma função que depende só de x. Então, deriva parcialmente isso aqui com relação a x, vai dar a regrinha do tombo. 2 cai aqui, tira 1 do expoente, 2x. Derivada da constante é 0, então 2x. Então, de onde a equação é exata, pelo critério de onde a equação... Vou botar assim, para ficar mais claro. A EDO é exata. Aí, pelo teorema, logo, existe, esse símbolo aqui existe, uma função f de xy tal que m é igual à derivada parcial dessa função com relação a x e n é igual à derivada parcial dessa função com relação a y. Foi isso que a gente fez no encontro passado, Já que a gente determinou esse critério de exatidão, para determinar que uma equação é exata, você vai lá, deriva parcialmente a que acompanha a diferencial em x com relação a outra variável e assim vice-versa aqui. Se der a mesma coisa, a equação é exata e pelo teorema que a gente viu no encontro passado, existe uma função tal que o gradiente dessa função é justamente a função m, a coordenada x, o gradiente, e a coordenada y é a função n, ok? E lá no cálculo a gente chamava isso aqui da função... Existe um potencial associado aí a esse campo,
tal que a m é igual à primeira coordenada, né? Derivada parcial com respeito a x, e a n é a segunda coordenada, derivada parcial com respeito a y. E vem a questão que vai depender do seu feeling na hora de integrar, né? Você vai ter que fazer uma escolha agora para começar o método. Aí você vai ter duas dúvidas, eu penso, né? Ah, mas qual que eu vou escolher? Você olha aqui para as funções a m e a n, você vai escolher a que tiver mais fácil de integrar. No caso aqui, as duas são simples, né? Então eu vou optar por começar pela m. Mas aí você me pergunta, mas professor, e se eu optasse pela n, vai dar a mesma coisa. Tanto faz se você começar pela m ou pela n, vai chegar na mesma f, fica até como exercício. Não importa a escolha que você faça, vai chegar na mesma função. O que muda é a dificuldade da integração, né? Se tiver uma função muito difícil de integrar aqui na m, você começa pela n e assim vice-versa, né? Vocês vão perceber que esse vai ser o problema, você fazer essa escolha de onde começar a integrar, mas é só começar a aplicar o método. O que a gente viu? Então, eu vou escolher começar pela m, né? Então, a gente sabe que m é igual a derivada parcial de f com relação a x. Vamos aqui para a próxima tela para a gente continuar. Então, nós sabemos, temos que a derivada parcial de f com relação a x é igual a m. E quem que é m? É 2xy. Eu optei por essa escolha. Se eu começar pela outra função, sem problema. Vamos ver só se eu copiei certo. 2xy. Ok. Então, podemos continuar aqui. Então, aqui é o método de fato. A gente vai fazer com números, né? Na aula passada, a gente fez a demonstração do método. Você tem a derivada parcial da f com relação a x igual a uma função e você quer determinar a f. Então, o que a gente faz? Eu vou integrar essa função com respeito a x, né? Integrando ambos os lados com respeito a x. Com respeito. Então, vou integrar ambos os lados. Quando você integrar do lado de esquerdo aqui, você vai ter f de xy, né? A função original, igual a integral de 2xy de x. Estou integrando com respeito a x, mais uma função que depende da outra variável, que é y. Por quê? Lembre lá da demonstração. Quando você integra a função na equação com respeito a x, que foi a opção que a gente fez de escolha, você vai ganhar uma função que depende da outra variável y. Isso aqui é uma constante, tanto que se eu derivar com respeito a x, isso aqui dá zero e retorna a equação original. Ok? Então, veja que a gente está integrando aqui com relação a x, então o y é constante. Então, para ser bem, fazer com todo o rigor e detalhes possíveis, a gente tem que eu posso tirar a propriedade lá de integral. Quando você tem uma constante, sai para fora da integral e aí você tem aqui o que você precisa integrar, que é a função x. E aí você tem então já quase a sua f determinada. F de xy, então, que é a função que você está buscando, que é a solução do problema, que é a constante. Integral de x quadrado, regrinha de polinômio, né? Você soma 1, né, diferente da derivada, e divide pelo que você somou. Então, ali tem 1 aqui no expoente. 1 mais 1, 2. X ao quadrado. E você divide pelo que você somou. 2. Mais a função g de x. Aí eu não vou somar a constante de integração agora, porque o que está fazendo o papel da minha constante é essa função g. Veja que aqui simplifica, né? O 2 com 2. E a gente vai ter essa função. F de xy, que é a função que eu estou buscando, é x quadrado y mais g. Agora o nosso problema é determinar quem que é essa função g. Como que eu determino essa função g? Utilizando a outra informação que é me dada no problema. Veja aqui nessa outra tela o seguinte. Você sabe que a derivada parcial de m, derivada parcial de f com relação a x é a m. Mas a gente sabe também que a derivada parcial de f com relação a y é igual a n, né? N, que é x ao quadrado, menos 1. Então, vamos usar essa informação para achar essa g. Essa é a lógica do método, né? Então, para encontrar essa g agora, a gente vai pegar essa equação e vai derivar parcialmente com relação a y. Para quê? Para a gente usar a informação ali. Vou passar aqui um tracinho. Só aqui.
Então, continuando aqui do lado, ó, derivando parcialmente ali com relação a y agora, ó, você tem que a derivada parcial de f com relação a y vai ser igual. Vou derivar tudo. Ó. Derivando aqui parcialmente com relação a y, x é constante, ok? Então, aqui vai ficar x ao quadrado quietinho e derivada parcial de y, né? Aqui tem 1, a regrinha do tombo dá 1. Então, fica x quadrado mais g' de y. Só que quem que é a derivada parcial de f com relação a y é x ao quadrado menos 1. Foi dado lá no início, né? É a componente y do gradiente. Aqui você vai ter x ao quadrado mais g' de y. E aí, ó, veja que cancela o x ao quadrado, cancela. Isso vai dar que g' de y é igual a menos 1. E aí você tem, ó, g', né, a derivada de g com respeito a y igual a menos 1, e você quer a g. O que você faz? Eu vou integrar essa função com respeito a y. Então, você sabe então que a g de y vai ser igual a menos y. E aí agora eu vou deixar para somar a constante de integração dessa integração, né? Onde C é a constante de integração. Aí o que eu volto? Lá no meu problema original, essa é a g que satisfaz essa função. Então, vamos lá. Desculpa, aqui, né? Vou criar mais um só para a gente terminar. Então, quem que é a minha função f, que é a solução do meu problema? Logo, a solução do nosso problema vai ser, então, x ao quadrado y menos y mais c igual a 0 é solução da EDO. Deixa eu só ver se eu copiei certo. X ao quadrado y, aí aqui, x ao quadrado y, mais a g que deu menos y, mais c. Ok, desculpa. Então, ó, veja bem que essa é a solução do nosso problema. Essa daqui é a função f, né? A nossa f de x, y, tal que é a solução da EDO. E veja que satisfaz. Ó. Se você derivar isso daqui, você vai ter que derivada aqui parcial com relação a x vai dar 2xy, certo? E aqui, se você derivar parcialmente com relação a y, vai ser x ao quadrado menos 1, que é justamente o que está lá no nosso problema inicial, ok? Então, justamente são as coordenadas do gradiente. Então, a gente tem um primeiro exemplo. Uma coisa que vocês podem me questionar é que, professor, essa equação aqui ela é separável, dá para ver claramente. Tá, é separável. A gente vai ter até o fim do curso, né? Você vai ter EDOs que vão satisfazer, às vezes, mais de um método, né? Você poderia simplesmente ter isolado tudo que tem x de um lado, tudo que tem y do outro, integrar e ser feliz. Eu prefiro usar esse método porque ele é mais simples, tá vendo? Aqui você teria, ó, passando o x para lá, você teria que fazer uma integral de x sobre x ao quadrado menos 1. É um quociente, teria que fazer a mudança de variável na integral, fazer um monte de conta, né? Que eu acho mais simples, né? Você só integrou polinômio e não fez nada demais, ó. Veja só. Nessas integrais que a gente executou aqui, só integral de polinômio e entendendo o método direitinho, ok? Até chegar na nossa solução, que é essa daqui. Tranquilo? Então, essa daqui é a solução da EDO. Se eu tivesse uma condição inicial, substituiria, né, o x e y e encontraria quem que é a constante c de integração, né? Mas aqui a gente tem uma família de soluções, né, para esse problema. Vamos então para um segundo exemplo para a gente treinar mais esse método. Ó. Já apareceu aqui um monte de exponencial, trigonométrica e tudo mais, né? Então vamos ver como que fica nesse caso. Aqui dá para ver claramente que isso aqui não é homogêneo, né? Por causa dessas funções trigonométrica e exponencial, e essa equação também está longe de ser separável, então com certeza ela vai ser exata, né? Quem que é a minha função m? A solução. m de xy é igual a e elevado a 2y menos y cosseno de xy, ok? E n de xy é o que acompanha ali o dy, que vai ser 2x elevado a 2y menos x cosseno de xy mais 2y, ok? Então, o primeiro passo é ver se ela é exata, né? Temos que verificar
se a derivada parcial de m com relação a y é igual à derivada parcial de n com relação a x. Para você não confundir isso, como eu disse, ó, o que acompanha y você deriva com relação a x, e o que acompanha x você deriva com relação a y para não ter erro, né? Ó, assim. Vamos derivar então parcialmente m com relação a y. Então, quem que vai ser a derivada? Como eu estou derivando parcialmente com relação a y, x é constante. Então, aqui ó, na m, você tem derivada da exponencial de 2y. O e é aquela função que tanto a derivada quanto a integral é ela mesma, né? Só que tá vendo que tem um 2, né? Regra da cadeia, a derivada disso, né? A derivada de e é ela mesma vezes a derivada da de dentro, né? Que é 2. Então, vai ficar 2 vezes e elevado a 2y, ok? Aqui a gente tem uma regra do produto. Por quê? Você tem menos, vou colocar aqui e vou fazer a regrinha do produto. Você tem y aqui de fora e tem y lá no argumento do cosseno. Então tem que aplicar a regra do produto de funções. Não tem como derivar sem regra do produto aqui, né? Certo? Porque as duas dependem de y. Então derivada do primeiro, y que é 1, vezes o segundo, mais o primeiro, que é y. Veja que eu deixei o menos lá de fora para não ter problema com o sinal agora. Vezes a derivada do cosseno. Lembra daquela historinha do círculo, né? Lá no círculo trigonométrico, para você não confundir a questão da derivada com a integral, você tem que aqui é o cosseno, lá em cima é o seno, né? Aqui embaixo menos seno e aqui do lado menos cosseno. Quando você está no sentido horário, você está derivando. Então, derivada do seno é cosseno, derivada do cosseno menos seno, derivada do menos seno menos cosseno, derivada do menos cosseno seno. Quando você está integrando no sentido anti-horário, né? Integral do cosseno é o seno, integral do seno é menos cosseno, integral do menos cosseno, menos seno. Então, derivada do cosseno é menos seno, só que tem uma regra da cadeia aqui, porque você tem uma composta de funções, ó. Cosseno de xy. Lembrando que o x é constante nesse caso. Então, você vai ter, ó, como se fosse um 2, né? Ele sai para fora multiplicando. Então, fica o x sai multiplicando pela regra da cadeia. E a derivada do cosseno é menos seno de xy. Então, a gente tem esse estudão aqui, né? Vou organizar ali, ó, fica 2 elevado a 2y menos cosseno de xy, né? E aqui fazendo o joguinho de sinal, né, já tem um menos aqui com aquele menos lá de fora, mais xy, seno de xy. Então, essa daqui, né? Vamos ver então a derivada parcial de n com relação a x. Derivada parcial de n com relação a x, ó, veja que aqui a gente tem 2x, né? E aqui é elevado a 2y. Só que a gente está derivando parcialmente com relação a x. Então, o y é constante. Então, esse 2 é elevado a 2y é tudo constante, eu posso desconsiderar. A única coisa que eu vou derivar aqui é o x. Qual que seria o problema se tivesse x aqui no expoente também? Eu teria que aplicar a regra do produto. Mas como não tem, só alegria. Vamos aqui continuar. A derivada de x é 1, né? Então, fica 2 elevado a 2y. Está começando a aparecer. Aí, menos aqui, vou deixar de fora, porque aqui eu vou ter que derivar parcialmente com relação a x. Tá vendo? Tem x aqui multiplicando o cosseno de xy lá no argumento. Ou seja, você tem x, um produto de funções que dependem de x, regra do produto. Então, vou ter que derivar. A derivada do primeiro, x, que é 1, vezes o segundo, mais o primeiro, que é o x. Lembrando que eu estou deixando menos lá em evidência. Derivada do cosseno, novamente, é menos seno. Só que agora eu estou derivando parcialmente com relação a x. Então, o y é constante. Então, o y vai sair para fora lá, multiplicando pela regra da cadeia. Y menos seno de xy. Fecha aqui. Faltou fechar aqui em cima também. Então, vamos ver como que ficou. Ó. 2 elevado a 2y. Aí, menos, né? Joguinho de sinal, cosseno de xy. E aqui, menos com menos mais, né? Esse menos seno com esse menos lá de fora, mais xy, seno de xy. Então, veja que deu exatamente a mesma coisa, né?
Então, essa equação é exata e existe uma função f, né, de duas variáveis, tal que a derivada parcial com relação a x é a m e a derivada parcial com relação a y é a n, né? Vamos escrever isso aqui na próxima tela e vamos achar essa função. Então onde a EDO é exata. Assim, existe f de x, y, tal que a derivada parcial de f com relação a x é igual a... Deixa eu copiar lá para... 2e elevado a 2y menos y cosseno de xy. Deixa 2 elevado a 2y menos cosseno de xy e a derivada parcial de f com relação a y é igual a n, né? Quem que é a n ali? 2x elevado a 2y, 2x elevado a 2y, 2x elevado a 2y menos cosseno, x cosseno de xy, 2y. Não deixa eu errar aí, né? X cosseno de xy mais 2y, ok? Vamos só confirmar aqui. 2y menos y cosseno, 2x elevado a 2y menos x cosseno xy mais 2y, ok? É isso, né? Então a gente tem isso. E aí vem a questão da escolha, né? Tanto faz a ordem que você escolher, você vai chegar na mesma função f. O que você vai encontrar dificuldade é na integração, ok? Só um detalhe aqui, peraí. Ah, tá faltando um y aqui, né? Tá, vou botar aqui. Vou pegar minha borracha. Pá. Aqui menos. Agora sim, vamos dar a última conferida para não errar, né? Então, 2 elevado a y menos y cosseno de x. 2y menos y cosseno de x. Aqui 2x elevado a 2y menos x cosseno de xy. 2x elevado a 2y menos x cosseno de xy mais 2y. Acho que agora sim, né? Então, ainda está sobrando um 2 aqui que não deveria estar, né? Vamos conferir de novo para não integrar isso errado, né? Não tem o 2 ali acompanhando o... Vou pegar a borracha aqui, só um momento. Agora vai voltar para a caneta. Dar a última conferida agora. 2 elevado a 2y menos y cosseno x. 2 elevado a 2y menos y cosseno x. Elevado a y, 2y menos... Agora sim, né? Agora a gente pode continuar. Deixa eu só voltar aqui. Beleza, vamos lá. Então aqui eu vou escolher começar pela n só para a gente variar, né? Mas não tem nenhuma justificativa. Tanto faz começar aqui, porque eu acho que o nível de dificuldade vai ser o mesmo, ok? O problema aqui talvez é como aqui você tem que integrar com relação a x, né? Se aqui, por exemplo, aqui tivesse um x no lugar do y, aí você teria aqui um produto de duas funções, né? Você teria que usar a integração por partes, aí seria talvez mais interessante olhar para essa, né? Porque aqui você vai ter que integrar com relação a y, né? O x é constante, então aqui fica mais fácil de integrar, ok? Mas aqui tanto faz. Ou a f, começar pela derivada com parcial com relação a x ou a y, né? Só para variar, a gente vai começar pela n, né? Vou colocar aqui, ó. Integrando asterisco com respeito a y, obtemos. Onde quem que é asterisco? Essa segunda aqui que eu estou chamando. Então, quando eu integrar isso aqui com relação a y, do lado esquerdo eu vou ter f de xy igual. Agora eu estou integrando com relação a y, né? Então x é constante. Então você vai ter, ó,
2x sai para fora, constante. Você vai ter integral de e elevado a 2y dy, menos o x é constante, sai para fora da integral. Você tem integral de cosseno de xy dy, mais o 2 é constante, sai para fora. Integral de y dy. Estou integrando com relação a y, né? Então, x é constante. Tudo que envolve x sai para fora. Do mesmo jeito, se eu escolhesse essa daqui, eu teria integrado com relação a x. Ok? Então, vamos ver quanto que dá isso aqui. Ó. Vai ficar 2x. Integral de exponencial é exponencial de x. Só que lá na derivada, não sei se vocês perceberam isso no curso de cálculo, as constantes, né, quando tem uma composta aqui de funções, quando você está derivando, ela vem multiplicando. E como a integral é o inverso, em vez desse 2 ir multiplicando, como a gente está integrando, ele vem dividindo agora, né? Quando você percebe isso, fica mais fácil, né? Fica mais imediato as coisas. Então, x. A integral do cosseno, ó, voltando àquela tela. Integral do cosseno, ó, usando o nosso círculo. Integral do cosseno agora é o seno, né? Seno positivo. Você olha no sentido anti-horário. E aí, então, integral do cosseno é seno de xy, só que tem uma regra da cadeia aqui, né? O x é constante quando você está integrando em relação a y. Então, esse x, né, que quando você deriva vai para lá multiplicando, agora ele vem dividindo, né? Então, vai ficar aqui dividido por x, certo? Mais 2, integral de y, né? Regrinha do soma 1 e divide pelo que somou. E agora, em vez de ter uma função que depende de y, como você está integrando com respeito a y, você vai ganhar uma g que depende de x. Ok? Se eu derivar isso aqui tudo, eu volto nessa equação aqui de cima, no asterisco, ok? Como você está integrando parcialmente em relação a y, você vai ganhar agora uma função que depende de x, né? Que é essa constante. Vamos simplificar a nossa expressão aqui, ó. Dá para cancelar o 2. Aqui vai ficar x elevado a 2y. O x cancela também, menos seno de xy. O 2 cancela ali, mais y ao quadrado, mais g de x, ok? Então, essa daqui é a nossa f. Então, está faltando agora determinar só a g de x. Como que eu determino a g? Eu ainda não usei a informação que a derivada parcial de f com respeito a x é igual a 2 elevado a 2y menos y cosseno de x. Então, eu vou pegar isso aqui e vou derivar parcialmente com relação a x, né? Então, derivando ambos os lados, né, com respeito a x. Os lados com respeito a x. O que a gente vai ter? Ok. Vou derivar aqui agora com respeito a x, os dois lados. Então, vamos ver o que vai dar, né? Lá na próxima tela. Então, aqui, ó, derivando aqui parcialmente f com respeito a x, para a gente usar aquela informação, vai ficar o quê? Do lado esquerdo fica a derivada parcial de f com relação a x, agora a gente substitui. Já vou deixar aqui embaixo, ó, e elevado a 2y menos y cosseno de xy, ok? Isso vai ser igual. Vamos só conferir aqui. E elevado a 2y menos y cosseno de xy. Elevado a 2y, y, ok. Aqui, a gente vai estar derivando parcialmente com relação a x. Então, o y é constante, né? Então, aqui vai ficar 1 vezes e elevado a 2y, né? Vamos fazer devagarzinho para não errar. Então, aqui vai ficar e elevado a 2y. Ok. Quando eu derivar aqui parcialmente derivada do seno, né? Usando lá o círculo é o cosseno. Como você está derivando parcialmente com respeito a x, o y é constante. Então, vai ficar y cosseno menos y cosseno de xy, ok? Porque você derivou parcialmente... Opa, desculpa, para baixo. Você derivou parcialmente com respeito a x, né? Então, derivada do seno cosseno de xy, o y é constante, saiu para fora.
Como você está derivando parcialmente com relação a x, o y é constante, derivada da constante é zero, né? Mais g' de x. Mais g' de x, né? Então, recapitulando aqui embaixo, a gente vai ter, né, do lado de lá eu já tinha substituído para a gente ganhar tempo. E elevado a 2y menos y cosseno de xy mais g' de x. Deixa eu só conferir o sinal ali. Se é menos mesmo, é menos, né? Menos aqui. Então, ok. Só para não ter erro. Então, aqui, veja que vai cancelar o elevado a 2y, elevado a 2y. Aqui você tem menos y cosseno de xy, menos y cosseno de xy. Olha que maravilha. Então, disso implica que a g' de x é igual a zero. Ou seja, integrando com respeito a x, desculpa ali, a g de x é igual a uma constante. Então, de onde quem vai ser f de xy? Né? A nossa solução do nosso problema, desculpa, a nossa função f, tal que o gradiente são as coordenadas em n, vai ser, só retornar aqui, x elevado a 2y menos seno de xy, x elevado a 2y menos seno de xy mais y ao quadrado mais uma constante, né? Aí eu já estou chamando nossa constante integrada. Aqui nós seria uma constante de integração, já estou chamando tudo de c igual a zero. É solução, desculpa, da PDO. Ok? Só conferindo aqui mais uma vez, esse aqui a gente teve que conferir bastante, né? X elevado a 2y, x elevado a 2y, menos seno de xy, mais y ao quadrado, mais ag, né? Isso mesmo. X elevado a 2y, menos seno de xy, mais y ao quadrado, mais c igual a zero é a solução da EDO, ok? Então aqui a gente fez uma outra escolha só para a gente treinar, né? E também ver que funciona também. Tanto faz a ordem que você escolhe, né? O que eu aconselho? Escolher que é mais fácil de integrar inicialmente, que aí depois fica mais fácil, né? Ok? Então vamos ao nosso último exemplo de hoje, né? Que é esse daqui também envolvendo uma função trigonométrica. E agora vai ter diferente que vai ter um PVI, né? O problema do valor inicial tem uma condição inicial para a gente achar quem que é a constante C ao final de tudo, né? Vamos ver então primeiro se essa equação é exata, ok? Então, m de xy ela é igual a cosseno de x, seno de x menos xy ao quadrado. E n de xy é igual a y1 menos x ao quadrado, ok? Então vamos ver se ela é exata, né? Temos que verificar se a derivada parcial de m com relação a y é igual à derivada parcial de n com respeito a x. Então, ó, logo, se eu derivar parcialmente m com respeito a y, tudo que tem em x vai ser constante. Então, isso aqui, ó, cosseno de x, seno de x dá zero. Menos o x é constante, vai ficar então menos duas vezes, regrinha do tombo, xy, ok? Menos 2xy. E aqui, e a derivada parcial de n com relação a y, desculpa, x, você tem, ó, o y é constante nesse caso, então você precisa derivar só o x. Se eu fizer a distributiva aqui, concorda que vai ficar y, que a derivada vai dar zero, menos yx ao quadrado. Você está derivando com respeito a x, vai dar 2xy, negativo, né? Então, de onde a EDO é exata, né? A EDO é
exata. Assim, existe uma f de x, y tal que a derivada parcial de f com respeito a x é igual a m e a derivada parcial de f com respeito a y é igual a n. Ok? Então, o teorema garante isso, né? Já que a equação é exata, pelo teorema que a gente viu na aula passada, existe uma função tal que o gradiente dessa função dá justamente a m e a n. E aí vem a questão da escolha, né? Você precisa integrar, aqui tanto faz, né? Vai dar a mesma função, mas geralmente a gente escolhe o que está mais fácil. Aí eu aqui, se eu precisar integrar essa daqui, né, com relação a x, veja que eu vou ter que fazer uma mudança de variável, né? Aqui está mais complicado um pouquinho. Não que esteja difícil, mas está um pouquinho mais complicado. Então, eu vou escolher a n, porque aqui eu vou ter que integrar com respeito a y, e aí já vai dar direto aqui, ok? Vamos tentar essa possibilidade aqui na próxima tela. Então, logo, eu vou escolher a derivada parcial de f com respeito a y é igual a y, que multiplica 1 menos x quadrado, ok? Vou apagar aqui. Integrando, vou integrar ambos os lados em relação, errei aqui, em relação a y. Então, quando você integrar ambos os lados com relação a y, aqui você vai ganhar a f de xy, que é a função que você quer. Integrando aqui com relação a y, você vai ganhar a regrinha do polinômio, né? y² sobre 2, que multiplica 1 menos x² mais aquela constante de integração especial, que é uma g dx. Por que x? Porque eu integrei com relação a y. Então, essa constante a gente está chamando de g de x. E aí eu preciso usar aqui a informação, né? Vou derivar aqui com respeito a x de ambos os lados. Derivada parcial de f com respeito a x, derivando aqui parcialmente com relação a x, ó. Se eu fizer a distributiva aqui, y² sobre 2 vezes 1, como eu estou derivando parcialmente com relação a x, vai dar 0. E aqui você vai ter y² sobre 2 vezes menos x². E derivando parcialmente com relação a x, regrinha do tombo, vai ficar menos 2x. Menos 2x vezes isso vai simplificar o 2, então vai ficar o menos x y². Ok? Mais g' dx. E agora, quem que é a derivada parcial de f com respeito a x? Vamos voltar lá no exemplo. Ó. Quem que é a derivada parcial de f com relação a x é a m. Quem que é a m? Cosseno seno menos x y². Vamos colocar aqui. Então, isso aqui vai ficar ó, cosseno seno de x menos xy², que é igual a menos xy² mais g' dx. Só ficar aqui. Vamos dar aquela conferida para não ter copiado nada errado. Cosseno seno menos xy². Ok. Então, vamos continuar. Veja que cancelou esse aqui. E aí você tem que a g' de x é cosseno x seno de x. Ok? Vou integrar, então, a g com respeito a x e a gente vai terminar o problema, né? Vou integrar aqui, ó, de um lado, integrando ambos os lados com respeito a x, você vai ter que a g vai ser igual a integral de cosseno seno dx. Essa daqui, ó, a gente sabe que tanto o cosseno quanto o seno não é a derivada do outro, né? Então, tanto faz a mudança que você faz, ó. Se você fizer o igual a seno, quem que vai ser o du? Derivada do seno é cosseno de x dx. E aí você vem aqui para essa mudança de variável, vai ficar a integral de u igual a seno, né? Du. Cosseno de x dx é du. E a integral de polinômio a gente sabe de cabeça, ó, u² sobre 2 mais aquela constante de integração. Só que quem que é o seno de x, que vai ficar ao quadrado
sobre 2 mais a constante de integração, né? De onde... Quem que vai ser a solução do nosso problema, então? Ó? Seguindo ali, eu vou ter que y ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 menos x quadrado, mais a função g, que é, vou usar essa notação aqui no meio, seno ao quadrado sobre 2 mais c igual a 0. Ou, se você quiser também, se você quiser passar o c para lá, pode ficar assim igual a c, tanto faz essa constante. Essa aqui, então, é a solução do nosso problema, né? Se quisesse deixar somando ou negativo, a constante, tanto faz. Então, essa daqui é a solução da nossa CDO. Acabou aqui? Não. Por quê? Porque foi dado lá no início uma condição inicial para a gente substituir e achar quem que é o C. Qual que é a condição? Que o y de 0 é igual a 2. O que que isso significa? Que ele está falando que o x aqui, quando você achar a solução, o x é 0 e a imagem desse ponto y é 2. Então, vamos substituir lá no exemplo, na nossa solução para encontrar a condição, ok? Nossa solução é essa daqui, ó. Então, o y vai ser 2 e o x é 0, né? Vamos colocar. Veja que y de 0 é igual a 2. Logo, então você vai ter lá, ó, 2 ao quadrado sobre 2, que multiplica 1 menos 0 ao quadrado mais seno ao quadrado de 0 sobre 2 igual a constante de integração. Vamos só conferir se é isso mesmo. Só puxar para cá. 2 ao quadrado sobre 2, 1 menos 0 ao quadrado, mais seno de 0 sobre 2 igual a constante. Ok. É isso mesmo. Então, ó, veja bem, 2 ao quadrado, 4. Dividido por 2, 2 vezes 1. Aqui dá 2. 0 ao quadrado, 0, né? Mais seno de 0, né? Seno do ângulo 0 dá quanto? Olha lá no círculo trigonométrico, lembra que o seno está em pé, né? Então, quando o ângulo é 0, seno de 0 dá 0, aqui dá 0. Então, a constante vai ficar seno igual a 2. Até tirar o... Então, de onde aqui a nossa solução vai ficar, então, ó, y ao quadrado sobre 2, 1 menos x quadrado, mais seno ao quadrado igual a 2. Essa aqui é a solução. Agora aqui é uma solução particular, né? Quando a gente dá um PVI, né, um problema do valor inicial, dá uma condição inicial para descobrir qual que é a constante, eu estou determinando a curva que passa por aquele ponto, né? Ok? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje, né? A gente viu aí vários exemplos, relembrou muita coisa de cálculo, de integração, e vimos o método de fato como achar essas funções pelo método de resolver equações exatas, ok? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.